Nós vamos conversar agora aqui no NT Sul com Homero Tatti. Homero é engenheiro, ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul e assumiu recentemente a coordenadoria, a 27ª Coordenadoria Regional de Obras, que tem sede no município de Cachoeira. Homero, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui. Boa tarde, é muito bom estar aqui de novo. Prazer recebê-lo. Bom, nós vamos começar perguntando ao Homero sobre a escola do Piquiri, incumbência que agora cabe também a ele, em função da coordenadoria de obras. Essa é uma novela antiga aqui em Cachoeira do Sul, não tem fácil solução, a gente já sabe disso, vem acompanhando há muitos anos. Agora, por último, a construtora que era responsável pela obra abandonou esse projeto e a escola continua lá parada. Homero, o que fazer? É um problema antigo, né? Eu conheço esse problema desde a Câmara aí que... a gente atuava junto com os colegas que eram daquela região, que trabalharam bastante pela escola, mas sempre tinha algum problema. Tá? E agora o último problema, é um problema grande, é que a empresa que ganhou a licitação não está interessada em fazer porque demorou a iniciar, já deu defasagem de preço, eles querem fazer um outro contrato e para fazer um outro contrato envolve uma série de problemas e isso vai deixando aquele prédio lá parado, às vezes aberto, tendo problema de qualquer obra que esteja parada, né? Sim, começa a gerar avarias. Então, assim, é bem complicada a situação, infelizmente, porque é um prédio novo, né? Tem dinheiro público ali e nós estamos aí aguardando uma definição da CRE para ver o que vai ser feito em relação a esse contrato, tá? A gente espera que resolva logo para que não se deteriore o prédio, né? E dê para dar continuidade e levar para a comunidade uma ferramenta importante como uma escola. Né? Então, quer dizer, nesse momento, por parte da Coordenadoria de Obras, não tem ainda uma definição quanto ao que... Nós aguardamos uma definição justamente da Secretaria de Educação, né? Para ver qual é a ideia deles. Né? Na realidade, o próximo passo seria, né, refazer o contrato e partir para a conclusão da obra. Né? Claro. Não sabemos ainda se é isso que vai ser feito. Tem um projeto que está começando a tramitar na Câmara de Vereadores que vai disciplinar a inspeção predial em prédios de Cachoeira do Sul. Fala um pouco para a gente o que seria essa inspeção, que tipo de fiscalização seria feita, qual que é esse projeto? Explica para a gente. A necessidade de inspeção predial, a gente tem percebido ao longo dos anos, né? E nesse último ano assim, foi bem claro isso para nós. Nós estamos fazendo contato com a Câmara porque está transitando na Câmara o PL 63 deste ano, que trata justamente disso, né? A instituição da obrigatoriedade da inspeção predial. Os prédios de Cachoeira, assim como da grande maioria das cidades do Rio Grande do Sul hoje, devem passar periodicamente por uma vistoria. Claro. É feito um laudo, o laudo vai dizer se está tudo ok, ou se tem que fazer alguma coisa, ou tem que fechar alguma coisa. Naquele laudo ali vai estar escrito o que tem que ser feito. E o condomínio tem um tempo para fazer. E a gente está trabalhando nisso a partir do NEA, né, que é o Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Cachoeira. Sim. Nós lá até relutamos um pouco de entrar nessa seara aí, porque... para não parecer que a gente está puxando a brasa para o nosso assado. Né? Claro. Mas também entendemos que, com o conhecimento que nós temos desta causa, a gente não podia ficar parado vendo as coisas acontecerem, né? Como na própria Câmara. Hoje a Câmara está tendo as suas atividades fora do prédio, porque, onde é o plenário, andou descascando, caindo um pedaço do reboco. Aquele reboco, se caísse na cabeça de alguém que estivesse assistindo a sessão ali, por umas 10 horas de diferença podia estar acontecendo, ele chegaria na cabeça da pessoa pesando uns 10 quilos mais ou menos. Se fosse de ponta, uns 100 quilos. Tá? É morte certa, entendeu? Então, isto aconteceu ali, já aconteceu num adereço da Câmara também, onde caiu lá de cima, aquele adereço que pesa uns 5 quilos. Claro. Né? Assim, sorte imensa de não ter ninguém no momento. Mas isso acontece com outros prédios também. Tá? Nós sabemos de pastilhas que caem, de reboco que se soltam. Isto eu estou falando da parte externa, visível. Né? Sem falar a questão estrutural. Algumas marquises, né? Mas acontece muita coisa dentro dos prédios em que as pessoas que moram lá, que não têm o conhecimento técnico, não sabem do risco que estão passando. Tá? Então, essa vistoria periódica
vai levar a essas pessoas que não têm o conhecimento técnico uma segurança, entendeu? Vai levar também para o condomínio a possibilidade de fazer a sua manutenção preventiva de início, tá? Porque, eu te dar um exemplo, assim, uma marquise, né? Se tu tem uma inspeção predial que identifica uma fissura na marquise, tá? O conserto daquela fissura é R$15. Se tu não percebe aquela fissura, porque não fez a inspeção, tá? E daí a 5 anos começa a chegar lá, tem uma rachadura, claro, o risco de cair a marquise ou ter que refazer é 50 mil. Tá? Então, isso para os condomínios também passa a ser economia no longo prazo, entendeu? Sim. Então, são ações que têm o foco da segurança, né? Mas também tem o foco da economia para os condomínios. Estivemos na Câmara, onde o NEA foi representado pelo arquiteto André Miller, estava eu lá, o arquiteto Osni Schroeder também, nós 3 da direção, e fomos lá sensibilizar os vereadores, mas eles já estavam bem cientes, né, conscientes da necessidade disso, porque eles foram atingidos, o prédio dele passou por 3 episódios esse ano, em um ano, né, então eles estão por dentro desse assunto. Né, então acho que está sendo bem aceito pelos vereadores e tenho certeza que esse assunto que pode levar à morte, né, com a aprovação do PL, a gente começa a preservar vidas. Né. Agora, Homero, como é que funcionaria essa fiscalização? Que setor que faria essa fiscalização? Como que funciona nos outros municípios, na maioria deles pelo menos, né? Todo prédio ele tem um prazo, né, normalmente 5 anos, de uma inspeção para outra, né? Isso é controlado pela prefeitura, né? E a prefeitura faz a cobrança do condomínio dos laudos. Né? Então é feito um laudo, o laudo vai dizer que está tudo ok, ou tem que fazer tal coisa. Esse laudo seria feito por algum funcionário da prefeitura ou um engenheiro contratado pelo condomínio? Enfim. Okay. Engenheiro. Eu volto a dizer assim, ó, isso que poderia ser um gasto na cabeça dos condôminos, eles têm que ver que o momento que está se fazendo uma inspeção predial, onde a gente vai determinar lá uma manutenção preventiva, estão reduzindo o custo de um futuro conserto grande, claro, entendeu? Claro. Então, a médio e longo prazo, isso acaba sendo, na realidade, economia. Né? Então, é assim, ó, o laudo é feito por um profissional da área, né? Esse laudo ele tem um padrão, o condomínio tem que levar até a prefeitura vai dar ok, tem que fazer tal coisa, tem um prazo para fazer, né? Depois a prefeitura faz a vistoria, né? Tudo ok, segue, daí há 5 anos, dependendo do prazo que for definido pela Câmara, né? Se faz outra vistoria e assim por diante. Que tipo de imóvel que estaria enquadrado e que teria que fazer teria que prestar essas informações, esses laudos? São imóveis que são de multi-usuários, né? Condomínios, basicamente, tanto comercial, ou residencial ou misto. Né? Claro que uma residência... Independentemente do número de andares, por exemplo. Aprovada a lei, tu tem que partir para a parte técnica, né? Para definir isto. Né? Tem que chegar num número aproximado aí, mas eu acredito que o momento que tu tem um condomínio, para não ficar aquele negócio assim de um deixar para o outro, tá? Tu tem que exigir isso, porque os riscos que envolvem pessoas andando dentro de um prédio onde não tem a manutenção, a gente sabe que são grandes. E a gente não enxerga. Quem está de fora não enxerga. A gente enxerga a pastilha que cai da fachada, o reboco que cai, a marquise que cai, isso a gente enxerga, né? Mas que está lá dentro, e o risco às vezes é até maior, né? Isso ocorre e está por aí. Por curiosidade, porque com certeza quem gerencia um condomínio aqui já deve ter ficado de orelha em pé, né? Ou quem sabe receoso com essa questão, quanto custaria um laudo. Por curiosidade, senhor Ardar, o que custa em média no mercado hoje um laudo desse? Não vou te falar em valores, porque depende até do tamanho do condomínio. Okay. Tem condomínio de 1, 2, 3 blocos, às vezes é um só, isso depende é muito variável, né? Claro. Mas certamente eles são diluídos entre os condôminos, né? Isso acaba ficando barato, bem tranquilo de fazer. E assim, eu volto a dizer para o condomínio que acha que isso vai ser uma despesa, na realidade, a médio e longo prazo, né? Ele é uma economia. Okay. Porque quando tu identifica o problema na raiz,
tu economiza muito, mas é muito mesmo, né? A gente está vendo agora nos prédios do Estado, aí, onde não existe essa política de prevenção, né? Normalmente tu vai lá e conserta depois que deu problema. A gente vê que algumas coisas poderiam ter sido feitas há 5, 10 anos atrás, 15 anos, que poderia estar evitando, às vezes, até demolição de algum componente da construção. Além da segurança que termina trazendo para quem, enfim... Isso é fundamental, né? É fundamental. Essa, na realidade, é a maior razão. A gente fala da economia para o condomínio, porque os condomínios olham para essa lei e vê despesa. Né? Na realidade, nós vemos um investimento a médio prazo para não ter despesas maiores. Né? Na maioria das cidades, já legislações desse tipo em vigor? Olha, bastante cidades. Não sei te dizer o percentual, mas as grandes cidades desenvolvidas, né? Nós sempre falamos aqui, Cachoeira não é uma cidade desenvolvida. Então, quer ser uma cidade desenvolvida, faz a prevenção. Tá certo. Homero, uma última pergunta aqui. No tempo do governo do José Ivo Sartori, havia a previsão de até mesmo acabar com algumas coordenadorias regionais, né? Juntá-las, né? por umas regiões maiores, em função de cortes de gastos e tal. O governador Eduardo Leite, no primeiro momento, cancelou essa ideia, né? Está fortalecendo, tem um perfil um pouco mais técnico quanto à escolha, inclusive, de quem estará à frente das coordenadorias. A importância disso para a Cachoeira do Sul, que tem algumas coordenadorias aqui, não apenas a de obras, né, mas saúde, educação, enfim. Vou falar da nossa ali, tá? A nossa coordenadoria tem um staff lá que é bem qualificado, né? Nós temos um arquiteto e um engenheiro, nós temos o pessoal que dá a retaguarda ali, o administrativo também bem qualificado, nós temos duas estagiárias de arquitetura aqui, então é uma equipe bem unida, enxuta, e só para a gente está falando de escolas, né? Nós temos aí em torno de 80 escolas em toda a região para tomar conta. Né? E tem mais as próprias CRE, tem prédios públicos da saúde, da segurança, tudo isso nós é que tomamos conta. Se tem que fazer uma ampliação, tem que fazer uma manutenção, alguma emergência, alguma urgência, tudo passa pela coordenadoria. Né? Então, as demandas são grandes, tá? Às vezes não tem recursos, às vezes alocar recursos meio de urgência assim é meio complicado, né? Mas tem bastante trabalho a ser feito, tá? Inclusive falando com o secretário Stedley, que hoje está tomando conta da pasta, ele tem intenção inclusive de dar uma incrementada nas coordenadorias, que ele quer aproveitar a capilaridade para desenvolver um trabalho em cima de regularização fundiária, né? Nós temos sérios problemas aí de invasões de loteamentos clandestinos, né? Onde na realidade leva para as pessoas uma insegurança habitacional. Claro. Né? Conversamos aqui no NT Sul com o Homero Tati, ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Vereadores aqui de Cachoeira do Sul e assumiu recentemente a 27ª Coordenadoria Regional de Obras, que também tem sede aqui em Cachoeira. Homero, muito obrigado pela presença com a gente, bom conversar contigo. Obrigado, estamos aí à disposição e a Coordenadoria também, o NEA também está à disposição da população.